Estamos iniciando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Meu propósito aqui é ajudar você a prosperar nas 4 principais áreas da sua vida. Área pessoal, área social, área financeira e espiritual também, com base em princípios, crenças fortalecedoras e as ferramentas certas para você crescer em qualquer área da sua vida. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, o Wendel Guimarães. Ele vai trazer um conteúdo extraordinário para nós aqui nesse bate-papo sobre empreendedorismo digital, esse mundo das startups, como que é a jornada de empreender no digital, o que a gente tem que fazer para criar conexões com as pessoas, quando é o momento certo de começar a pensar em buscar por investimentos, enfim, todos esses temas que você que tem vontade de prosperar através do empreendedorismo, você precisa estar por dentro. Wendel, obrigado por ter aceitado o meu convite, é um prazer estar com você aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Boa. Thiaguinho, primeiro quero agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, por esse convite, né? Fiquei muito surpreso e, cara, vamos falar de negócio e crescimento. Show de bola. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal saber quem é o Wendel. Boa. Para nossa audiência que tá nos assistindo, ouvindo, enfim, eu sou o Wendel Guimarães, hoje eu tô com 30 anos, hoje eu sou fundador da Talkstars, é uma startup de educação que a gente ajuda empresários, líderes a acelerarem suas carreiras e negócios por meio de programas de mentorias, imersões presenciais e também mentorias, e também comunidade, né? E eu comecei, na verdade o Wendel começou lá atrás, né? A princípio com meu pai, minha mãe. Meu pai sempre foi tentar empreender alguma coisa, mas quem originou tudo isso foi meu avô. Ele teve uma sapataria, né? Que legal. Vendia sapato e é aquele negócio tradicional, né? Vendia porta a porta, enfim. E meu avô faleceu, meu pai e a mãe não quis dar continuidade, mas ele sempre foi na pegada de resiliência, de venda, sabe? Então isso é uma coisa que eu comecei a ver dentro de casa, sabe? E eu comecei a ver esses passos dentro de casa, só que meu irmão foi para um outro viés, né? Mais pesquisa, né? Mais a parte acadêmica. Legal. E eu sempre fui essa vontade de fazer algo diferente, sabe? E eu comecei nisso, sabe? Querendo saber, sempre fui curioso, sabe? E então, eu tentei ser jogador de futebol, né? Olha que legal, cara. Tentei ser jogador de futebol. E você joga ainda ou não? Tento jogar uma bolinha de vez em quando. De vez em quando tento. E aí eu comecei, assim, 16, 17 anos, tentei alguns times aqui da nossa cidade. Fiz alguns testes também em outros clubes fora daqui da nossa cidade, de São Paulo. E eu vi que meados de 18, 19 anos, né, passa por uma transição, né? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu fui tentar pesquisar algumas faculdades, enfim, né? E aí eu achei a FATEC, que é a faculdade de tecnologia e inovação. Até o momento, estava naquele momento de Orkut, MSN, sabe aquela parte? E eu falei assim, nossa, eu vou fazer a faculdade. A gente é jovem, tá, galera? A gente teve Orkut, mas a gente é jovem. Tava bem no comecinho ainda. E eu fui vendo essa questão, eu falei, nossa, eu vou tentar fazer a faculdade, né? Vou tentar ser... Acho que é alguma coisa fácil, eu consigo dominar aqui o Orkut, entrei na FATEC e foi, assim, uma experiência sensacional. E foi daí que começou mesmo a minha jornada. Então, comecei na FATEC, comecei no estágio, né? Na Secretaria da Educação, tudo na parte de hardware, de tecnologia. Depois passei para a área de software, suporte. E aí depois, na área de suporte, foi onde eu conheci todos os processos de uma empresa e assim por diante, né? Passei como analista de teste, analista de suporte, analista de negócios. Na verdade, trabalhei em 3 empresas de tecnologia aqui. E depois essa jornada de empreendedorismo, né? Até o momento onde nós estamos. Então, basicamente, comecei na faculdade. Depois passei por 3 empresas de tecnologias, base em tecnológica, me deu uma base muito boa, né? Entender processos, tecnologia, pessoas, e depois eu fui tentar empreender. Wendel, tem muita gente que tá no emprego e às vezes reclama do emprego, porque o meu emprego é chato, sendo que essa pessoa tem vontade de empreender, tem vontade de ter sucesso no próprio negócio.
E o Wendel acabou de contar aqui, pessoal, que antes dele ter esse negócio hoje, que está em pleno crescimento, é uma plataforma extraordinária, com potencial não apenas escalável, mas o potencial de exponencialidade, né? A diferença do escalável para o exponencial é que o escalável ele pode sim vender para muita gente em muitos lugares, mas o custo marginal acompanha, né? Na maioria das vezes, o crescimento do faturamento do negócio. O exponencial chega uma hora que não dá para controlar mais o crescimento, né? Então, a Talkstars, né? Isso. Agora que é o nome Talkstars, é um negócio de potencial exponencial. E para que ele chegasse nesse momento de ter esse negócio, de poder visualizar o crescimento de um negócio assim, ele acabou de falar que ele passou por 3 empregos em empresas de tecnologia. Eu tenho certeza que o aprendizado que ele teve nessas empresas foi relevante para depois ele ter noção do que ele deveria fazer, de como ele deveria se comportar no negócio dele, não foi isso? Exato. E não só chegar no empreendedorismo, mas o que aconteceu nesse meio tempo, só para você entender. Eu tava na última empresa, né, como analista de suporte, implementação, e aí veio até essa coragem de empreender. Sabe quando você olha para alguma coisa e você fala assim, cara, eu acho que eu consigo fazer algo melhor do que isso que tá entregando, com potencial, com escalabilidade, que nem você falou? Então gerou uma pulga atrás da orelha. E aí, anos atrás, tinha aqui na nossa cidade o Startup Weekend. Não sei se você lembra disso. Era o Startup Weekend, que basicamente é o seguinte. Eles pegavam um monte de pessoa, um monte de galera, assim, que nunca se conheceram. E aí, cada pessoa falava a sua ideia e montava o time na hora. E aí, nesse time, tinha 3 dias para você desenvolver uma ideia e vender essa ideia, na verdade, e no final apresentar. E aí, apresentar para um público, né, para empreendedores, empresários, eles avaliavam e davam notas e aí a pessoa ganhava. Então, você montava assim, um time na hora e criava um negócio do zero em 3 dias e colocava para a rua. E naquele dia que eu participei desse evento, eu falei, cara, é isso que eu preciso para minha vida, sabe? É essa loucura que eu quero, ir para a rua, que a gente fala, né? Conversar com potenciais clientes, mas até então eu não sabia o que eu queria fazer. E eu tava numa época tava noivo, né, da minha esposa, da Francine. Eu tava noivo, e aí a gente tinha um problema de encontrar fornecedores de acordo com o nosso orçamento e que tivesse uma qualidade boa. Então, eu pensei assim, cara, que tal eu, baseado nisso que eu vivenciei, montasse um marketplace onde conectava fornecedores com noivos. E aí foi a primeira ideia que se chamava Mestre Casamenteiro, essa startup. E a gente tentou fazer, rodar, enfim, a gente não conseguiu. A gente tentou executar algumas coisas, mas a gente viu que o mercado estava um pouco tradicional e a inovação que a gente queria trazer ainda não era o momento certo, sabe? Qual que era a ideia? Era basicamente uma plataforma onde os fornecedores cadastravam suas empresas dentro dessa loja virtual, né? Essa plataforma digital. E os noivos achavam esses fornecedores e no fechamento a gente ganhava uma porcentagem em cima, né? Então era um modelo como se fosse do Uber, sabe? O modelo do Uber. Né? Então a gente tinha vários fornecedores, os noivos entravam lá, só que o grande problema da maioria dos marketplaces é o famoso bypass, que a gente fala, né? Que às vezes ele conhecia, pagava, mas na próxima quem indicava já ia direto, entendeu? Não ia dentro da plataforma. Então a gente não conseguiu operacionalizar o negócio, entendi. sabe? A pessoa, na hora de fechar o negócio, ela saía da plataforma. Exato. Pra não pagar a taxa e tal. Isso, exato. E aí a gente desistiu e tal. E aí eu participei de um outro, que esse era o Startup Weekend Yuma. Só que nesse caso, no primeiro que a gente participou, Thiago, a gente não ficou nem entre os finalistas, sabe? Teve problema de equipe, gestão, sabe? Realmente foi algo, pareceu assim, real, na vida real mesmo. E aí eu participei do segundo, que é o Startup Weekend Yuma. Que Você foi várias vezes apresentar a tua ideia. Isso. Em eventos assim. Exato, exato. E aí, o que aconteceu? Nesse segundo, eu já consegui ganhar. Então, assim, meio que foi... Caraca, que legal, meu. Foi com voltado para mulheres. Só que aí, no caso, eu não tinha ideia. Porque eu já estava no começo lá da Palestart, que hoje é Talkstars. E aí eu fui escolhido, as meninas me escolheram e a gente ganhou, sabe? Só que as meninas não quiseram continuar a ideia. Eu lembro que, basicamente, a ideia era uma plataforma e a gente conseguiu vender, sabe? Isso que é o mais interessante, que legal. assim. Conseguiu vender, faturar mesmo, em 3 dias. Por isso que a gente ganhou. Anota aí, galera. Ideia nenhuma tem valor algum
sem você ter algum tipo de faturamento. O investidor, ele quer olhar para um negócio quando o negócio tá, né? Pô, e aí, você testou? Porque, né, você apresentando a ideia é bacana, mas e o teste? E aí, em 3 dias eles tiveram venda, então, putz, né? Validando, né? Exato. Validando o modelo. Só para a audiência entender e até mesmo falar, nossa, talvez eu tenha uma ideia dessa. Como que foi? Era uma plataforma onde as mulheres colocavam, eles imputavam as informações, né? Era um formulário que a gente fez, basicamente, né? E subimos dentro de uma plataforma. E aí as mulheres colocavam o tipo de cabelo, se já teve pintura ou se não teve, se já teve coloração, como que é esse cabelo... Um monte de perguntas. E no final, o que fazia? Era um diagnóstico e a gente entregava o melhor produto para ela, para o cabelo dela, de acordo com as informações que ela colocou. Caraca, mas sem ela ver, assim, de forma assim, que o usuário final olhasse, gerasse as informações e automaticamente falou, pro teu tipo de cabelo, né, pra coloração que você tem, esse produto. Nossa, genial, meu. Mas como que a gente fez por trás? A gente lançou um Google Forms, aí no meio de network a gente tem, mandamos para as mulheres, elas preencheram. A gente foi num cabeleireiro, né? Eu lembro até hoje. Ele falou assim, a gente falou, a gente tá participando, tal. Como que você consegue fazer um diagnóstico? Ele fez todos esses diagnósticos que estavam lá e ele indicou 4 produtos para nós. E a gente foi no shopping, compramos o produto e entregamos na casa da pessoa. E aí veio todo embaladinho, assim, que a gente embalou, colocou uma frase e tal. E ela falou, nossa, eu não esperava que ia chegar esse produto. Que legal, meu. E a gente ganhou. Só que o pessoal não quis, assim, avançar, porque eles estavam em outro momento da carreira, enfim, mas foi bem legal, assim, sabe? E só comprovou que... Explica assim, o que é o ganhar nesse evento? Ganha o quê? O que é isso? É uma competição? O pessoal se apresenta lá e mostra qual que é o melhor projeto? Isso, é uma competição. Na verdade, e aí tem os jurados, normalmente são empresários da nossa região aqui, e eles avaliam. E como a gente mostrou os resultados, tem alguns que mostraram a plataforma, outra parte só visual, outro só um PPT, que é uma ideia. Mas a gente mostrou todo o processo que a gente fez, inclusive o dinheiro que a gente ganhou. Né? Então, aí, eu lembro até hoje que eles falaram assim, a gente não teve nem o que discutir, porque vendeu. Pronto. Entendeu? E a pessoa ficou feliz no final. Ficou. E ela perguntou se a gente ia rodar de verdade, sabe? E aí ganhou e as meninas que não quiseram continuar? Não. Tinha investidor querendo pôr também recurso? Eu lembro que tinha sim. Até de umas lojas de cabeleireiro, né? Bem famosas aqui de Rio Preto. Eles queriam até conversar com a gente para entender como que foi esse processo, né? Só que não avançou por causa do momento da carreira. Eu lembro que a gente ganhou livros, ganhamos mentorias também e ganhamos acesso a ferramentas para começar um negócio, sabe? Da hora, mano. Mas aí não teve mais em Rio Preto. Esse acho que foi o último que teve. Genial. Puxa, que legal. Wendel, conta um pouquinho pro pessoal assim. Eu quero saber um pouco mais da sua história também, dos princípios que você carrega para viver essa vida, né? Com leveza. Você é uma pessoa muito boa, né? Assim, legal, que transmite essa leveza. É gostoso conversar com você. E quem tem isso é porque tem paz, é porque tem uma conexão espiritual com Deus, é porque tem, né, família, tem valores, tem outras coisas que dão sentido para tudo isso, né? Porque o cara eu quero a grana, meu, pô. Ele pode até conseguir, de alguma forma, através só do mundo ferramental, né? Enfim, mas não fica completo, né? Exato. Eu vejo que hoje em dia, né, se a nossa audiência, né, analisar os empreendedores, né, os empresários de sucesso e quem está nesse caminho, vocês podem perceber que eles possuem valores muito fortes, né? Família, espiritualidade, saúde, e essas coisas sempre estão unificadas, sabe? Não quer dizer que a gente é algo natural, sabe? Não é algo que assim, então fulano ele tem esses 3 pilares e eu quero ir atrás disso. Não. Você tem que colocar, para mim são esses 3 pilares, né? Na minha visão. De forma natural, sabe? São coisas que se complementam e se encaixam. Porque vai chegar um momento, por exemplo, que você vai chegar num dia que você tá cansadaço,
sabe? Vai ter momentos que você vai ter que, assim, vai ter que falar para a família, ó, eu vou ter que me dedicar mais ao trabalho, né? Vai ter momentos que, cara, eu tô num momento difícil da empresa, ou não tá vendendo, ou não tá, né, aconteceu algum problema, né? Eu vou me apegar a quem, né? Que é a partir da espiritualidade. Não, eu creio em algo aqui, eu tenho fé que vai dar tudo certo, sabe? Então eu vejo que Sim. as três se encaixam, esses três pilares, na minha visão, né? São esses três valores que eu levo assim e que naturalmente isso assim acontece na minha vida, sabe? É natural, sabe? Como foi que você recebeu isso? Foi dos seus pais que você recebeu isso? Como foi sua ambientação para trazer isso para sua vida hoje como valores? Aham. Basicamente foi da minha família, sabe? Porque a base, na minha visão, é a família, Sim. né? Então eu vejo que essa estruturação familiar veio muito do meu pai, da minha mãe, em questão de valores mesmo, em questão de espiritualidade, né? Em questão de não só a questão da igreja em si, mas você acreditar que existe algo que é Deus, né? Que ele vai te ajudar em N situações, dependente da sua religião, sabe? Sim. Eu acredito nisso, entendeu? Eu tenho essa fé viva. Então, veio muito dos meus pais, sabe? Wendel, no momento que você tiver difícil, ora a Deus, pede pra Deus, Glória a Deus, né? lindo. Pra ele entregar isso pra você, né? Questão de valores, de respeitar, nunca assim passar na frente dos outros pra conquistar. Você não tem, mas você tem um Deus que tudo pode na tua vida, sabe? Glória a Acredita, Deus, tenha que fé em lindo. Deus e corre atrás. É trabalho mesmo, execução, sabe? Então vem muito dessa base familiar. E uma coisa que eu levo muito, assim, que meus pais ensinaram bastante, assim, é a questão da resiliência. Isso, hoje eu vejo, é nítido, né? Minha mãe, faxineira, sempre foi, se dedicou para ter o melhor para mim, para o meu irmão. E também teve meu pai também, que hoje ele trabalha na Rodobens, que é uma das principais empresas, né, do Brasil. Mas ele começou carregando pneu, sabe? Uau. E aí ele começou lá atrás, na resiliência e tal. E hoje ele é meio que subgestor, né, da área financeira. Ou seja, ele mostrou... Lógico, de todos os anos, né? A gente sabe que as pessoas que são hoje, né? A cultura são diferentes, enfim. Mas ele mostrou esse caminho que existe resiliência, da mesma forma da minha mãe. Então, toda vez que eu fazia algum curso, alguma coisa, né? Faculdade, não, você vai conseguir. Não, você é resiliente. Não, aguenta a porrada que você vai conseguir. Tudo tem um Boa. objetivo, entendeu? Então, eu vejo que essa estrutura familiar é muito importante. Hoje eu vejo isso. Sensacional. E a gente vê, né, que isso faz toda a diferença, principalmente para quem empreende na área de tecnologia, né? Para quem empreende no mundo digital, porque no digital, só para o pessoal entender aí, quem ainda não empreendeu no digital, né? Existe um certo misticismo em volta do mundo digital para quem ainda não entrou e não fez nada no digital. Então o cara assiste um curso de marketing digital na internet, ele vê lá o vendedor daquele curso ganhando muitos milhões com a venda daquele curso. E parece que é assim, um mar de rosas. Só que mesmo esse professor, às vezes, falando, não tem a fórmula mágica, tem que testar. O cara que tá assistindo, às vezes, não consegue compreender a profundidade daquele tema, né? Que tem que testar, né? E o Wendel usou a terminologia resiliência. Eu até adiciono um valor à questão da resiliência com a terminologia de antifragilidade, né? Do Nassim Taleb, tem até um livro dele aqui atrás, que ele fala, além da resiliência, né? Que é você se recuperar rápido e, continuar. A antifragilidade é quando você volta mais forte. E para quem tá na área de tecnologia, cara, não tem como você ter sucesso, ter resultado sem carregar forte isso que o Wendel tá falando agora, né? Exato. Quantos erros, né? Que a gente poderia chamar assim, Wendel, durante a sua trajetória aí, empreendendo no digital, criando as suas plataformas, se arriscando aí, apresentando suas startups. Quantos erros você cometeu e qual foi a importância de aprender com eles? Cara, eu acho que vários, assim. Não teve um mais... E eu pensava assim, não, eu vou seguir os melhores influenciadores, eu vou ler os melhores livros e eu não vou errar. Eu pensava assim. E assim, parece que você erra mais, sabe? E porque, assim, cada história é diferente. Por exemplo, você criou um negócio, você erra de um jeito. Eu crio um negócio, eu erro do outro jeito. Mas a gente tem que aprender com esses erros, né? Eu lembro que erros que a gente cometem, né? Sociedade.
A gente comete muitos erros. A gente vê histórias assim e a gente sempre erra, né? Por quê? Porque nós somos ansiosos. O ser humano é ansioso por natureza. Erra sobre isso. Vendas, empreender. Se você não gosta de vendas, né? Você vai ter que gostar, porque empreender é a todo momento vender algo. Então é algo que eu errei. Criar produto, né? Que a gente fala, né? No mundo digital. Da mesma forma. Fluxo de caixa, financeiro. Cara, erra, não tem como. E a gente vai aprendendo com o quê? Com pessoas que passaram por isso. Por exemplo, esse podcast, né? O propósito dele que você está fazendo já é uma forma de outras pessoas aprenderem com os erros que nós passamos, entendeu? É verdade. Já é uma forma de você aprender. Outra forma, né? Que é até o que a gente vende, né? Mentorias, né? A gente aprende bastante. Eu aprendo bastante com os mentores que estão lá, sabe? Cursos, né? Network, eventos, sabe? E a todo momento se conectar com pessoas que já passaram por esse erros. Por quê? Às vezes não pode ser um erro semelhante, mas às vezes te dá uma ideia, um insight, né? Fala, putz, nossa, eu acho que talvez esse cara errou nisso, talvez eu acho que eu posso ir nesse caminho, entendeu? Então eu acho que a gente aprende muito, sabe? Podcast. E é algo acessível, é algo de graça, se for assim dizer, entendeu? Exatamente. E, bom, vamos lá. Eu gosto muito desse tema, de startup. E eu assisto, escuto, né? Na verdade eu escuto, eu coloco no Spotify lá, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu deixo tocando lá pessoas falando sobre esse tema de startup. Como criar uma startup do zero, o que é uma startup, como entrar para a fase de, né, buscar investimento, que características você tem que ter como pessoa para uma startup dar certo, como testar uma ideia, o que é um MVP, como fazer um MVP, e toda essa terminologia talvez o pessoal não tá familiarizado com ela. Então, queria que você contasse para o pessoal assim, o que é uma startup, como começar uma startup, e aí assim a gente vai avançando. Boa. Para nossa audiência, né, para quem está assistindo a gente, o princípio básico de uma startup tem que ter uma base tecnológica. Primeira coisa, tem que ter tecnologia. Exemplo, aplicativos, vou ser bem prático, aplicativos, plataformas, né, até indo para a parte de biotecnologia, né, usando tecnologia, né, para ciências, para dados, para resolver algum problema na área da saúde, né. Então, tudo que tem a base tecnológica é o primeiro ponto. Segundo ponto ele tem que ser escalável, né. O que é escalável? Acho que você já explicou um pouco, mas o que é? Vou dar um termo bem prático para o pessoal entender. Padaria. Para eu crescer uma padaria, eu preciso contratar pessoas. Para eu crescer minha padaria, eu tenho que alugar, eu tenho que comprar um local. Isso me custa para eu crescer. Uma startup, para crescer, eu posso ter 2 ou 3 pessoas só. Ela enxuta e eu consigo atingir vários pontos, seja aqui no Brasil ou seja fora do país, com uma equipe enxuta, com uma entrega maior e melhor. Isso. Então, por exemplo, eu tenho 2 ou 3 pessoas que conseguem gerar, às vezes, um faturamento de 1 milhão, 2 milhões e assim por diante. Tem um caso aqui, cara, é um caso, assim, extraordinário. Sabe aquele aplicativo da Bíblia online? Um dos primeiros aplicativos da Bíblia, quem criou foi um fundador aqui da nossa cidade. Caraca, que legal, mano. E hoje, a gente estava até conversando lá entre nós da equipe, hoje ele tem 2 pessoas. E o cara, 2 pessoas? 2 pessoas. Na equipe? Na equipe. Tinha vezes que era só ele só. Você entendeu? E ele faturava milhões. Lógico, o modelo de negócio dele era de propaganda, anúncio, entendeu? Então é um outro fato, um outro pilar que eu quero chegar. Então temos base tecnológica, tem que ser um time enxuto e escalável. E o terceiro ponto que é fundamental, que é o modelo de negócio, né? Então, startup basicamente, né, para resumir, assim, para ficar bem claro para as pessoas, tem que ter esses 3 pontos, né? Base tecnológica, né, escalável e replicável, né, que eu consigo escalar e replicar, assim, eu não consigo gastar muito, mas eu consigo replicar o meu modelo de negócio em vários lugares, sem eu estar lá, certo, sabe? E também o modelo de negócio, que é esse modelo de negócio que a gente fala, que é como que a gente vai ganhar dinheiro,
Isso que é o modelo de negócio. Hoje nós temos assinatura como Netflix, Spotify, temos modelos de marketplace, né, que a gente fala, que a plataforma ganha uma comissão. Temos modelos de self-service, né, que a pessoa faz um freemium 7 dias e aí ela começa a pagar, né? Tem modelos de anúncio, propaganda, que é onde os aplicativos ganham. Então existem N modelos de negócio que a gente pode aplicar na nossa startup. Entendi. Deu para entender? Sim, foi excelente, excelente. Eu sempre recomendo o pessoal que está ouvindo ou assistindo aqui o podcast do Thiago Sartorelli, no caso eu, para pegar papel e caneta, cara, porque é só aula, né? Eu mesmo aqui tô anotando aqui no meu cérebro aqui tudo que o Wendel tá falando aqui. Então, base tecnológica, né? Ser replicável, ser escalável, ter uma equipe enxuta e ter um modelo de negócio, um plano de negócio. Fala uma coisa. Sobre escalabilidade, sobre o potencial exponencial de um negócio, sobre essa visão de um crescimento estrondoso, quão difícil é, e até mesmo se é possível, fazer isso sem o mundo digital, sem o marketing digital, por exemplo? Cara, hoje é bem difícil. Bem difícil, né? Tem que ter muita criatividade hoje para poder escalar. Porque assim, voltando um passo antes, até que você falou, quando a gente cria uma startup, né? E até vou chegar nesse assunto pra gente ser bem rápido. Tem uma ideia de negócio. Primeira coisa qual o problema que eu resolvo? Parece ser assim, mas eu já ouvi isso aí. Não, mas é verdade mesmo, né? Qual problema você quer resolver? E, se possível, um só. Porque a gente perde o nosso foco, né? Então, um problema. Beleza. Como que eu vou entregar isso? Vai ser por meio de uma sala dessa, de podcast, né? Vai ser por um curso digital? Vai ser num site? Vai ser num aplicativo? Como que eu vou entregar? E o terceiro ponto como eu vou distribuir isso? Ou seja, como que as pessoas vão saber que eu existo? Que vem a parte do marketing, não só digital, enfim. Então, eu tenho que pensar nesses 3 pontos. Beleza. A partir do momento que eu faço esses 3 pontos, eu vou criar a minha primeira versão do meu produto, que nós chamamos de produto ou serviço, que nós chamamos de MVP, que é o mínimo produto viável. Ou seja, o que quer dizer essa palavra? O que é o mínimo que eu preciso criar, né, para que o meu possível cliente ele possa comprar de mim, né? Então, eu preciso criar, acho que um formulário eu consigo. Eu consigo criar uma página do Instagram, já consigo também, né? Eu consigo criar meus produtos, né? Por exemplo, e-commerce, né? Colocar no marketplace, eu já consigo né? Então, um mínimo que é de tempo e de custo. Beleza. A partir do momento que eu fiz isso e começo a ganhar dinheiro, né? Começo a gerar receita, a gente vai para um outro passo que a gente chama de encontrar o Product Market Fit. Ou seja, nós temos o produto e nós temos o mercado, certo? E temos um mercado que encaixa com esse produto. A partir do momento que eu sei que eu estou resolvendo o problema e as pessoas estão pagando por isso, eu encontrei o Product Market Fit. O MVP ele só é validado por 2 motivos. Se eu ganhei dinheiro, gerei receita, que é o principal, e dependendo os modelos, né, que a gente fala de SaaS, né, de software, de aplicativo, talvez de usuário, de engajamento. Por exemplo, o Facebook qual que era o MVP dele, do Facebook lá atrás? Era usuários cadastrando, né? Na mesma forma, o Airbnb, o que eles queriam? Qual que era o MVP? Cara, ter os hotéis lá, né? E os usuários entrando, criando o cadastro. E aí sim pensar na forma de monetizar depois. Isso. A partir do momento que eu cheguei no Product Market Fit, eu vou... Um gancho rapidinho. Eu assisti recentemente aquela série, né? Vou até recomendar pro pessoal aqui. Do Spotify. Tem uma série do Spotify, chama Som na Faixa. Tá no Netflix. Isso. E mostra muito bem isso daí. Ele tinha um dilema, né? Que ele queria manter a música gratuita para as pessoas. Isso. E tinha o BO do plano de negócio. Ele tinha que criar um plano de negócios para atrair o investidor com um foco de monetização, né? Então, cara, como que eu vou fazer isso monetizar? Não quero colocar um paywall, né? Que é ter que pagar para acessar a plataforma. Isso. E, cara, muito louco, né? Tem tudo a ver com isso que você tá dizendo. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. E aí, depois que a gente faz o Product Market Fit, a gente encontrou... Aí sim, a gente vai para a escalabilidade. Por quê? Porque até então eu encontrei o que a gente chama um canal de aquisição, um canal de receita. Agora eu preciso entender
quantos canais de aquisição eu preciso para poder escalar meu negócio. Recomendo o livro que chama Traction. Traction. Ele mostra 19 canais de aquisição que a gente pode trazer no nosso negócio para escalar. Então vou dar alguns, né? Por exemplo, anúncios online, que é Facebook, Ads, Google Ads, né? Enfim. Temos SEO, que é ranqueamento no Google, que é uma parte orgânica. Blog, que é outro canal. Eventos online. PR, né? Que a gente tem uma equipe comercial. Que é o PR? PR é relações públicas. É quando, assim, por exemplo, essa sala aqui, né? Os meninos que estão aqui, né? Eles vão anunciar que eles estão com uma nova sala de podcast. E aí eles vão no Diário da Região ou, né? Vão nas mídias e falam assim, fazer algum barulho, né? Pra falar, isso aí é PR, né? Isso Legal. É muito importante. Então, a gente tem um monte de canais de aquisição, não só Instagram, Facebook, né? E a gente tem os canais não proprietários e proprietários. Exemplos, não proprietários, Instagram, Google, WhatsApp. Por que não proprietários? Se algum dia, né, o Mark Zuckerberg, cara, eu quero mudar o algoritmo. Cara, você fica refém do algoritmo. Então, é meio que você aluga o seu terreno, né? Aluga um lugar no terreno dos outros. Agora, qual que é um canal proprietário que você tem? Site, newsletter, podcast, que é algo que você tem controle, que são canais de aquisição. Então, tendo esses canais complementares, a gente consegue escalar. Lógico que a maioria hoje é por meio digital, mas alguns que não são digitais por exemplo, PR mas é um custo caro. Criar uma equipe comercial, a gente consegue também, né? Cara que vai pro campo, né? Exato. O antigo vendedorzão mesmo. Exato. Pastinha. Então, a gente consegue escalar dessa forma hoje. E é muito difícil, porque a gente tem que escalar, tem que ter pessoas, cultura e produto e retenção de clientes, né? São N caixinhas, assim, sabe? Sensacional. Me fala uma coisa, quando a pessoa vai testar, né, quando ela vai fazer o MVP, geralmente, né, o MVP já é o momento que ela testa se a oferta tem algum tipo de validação, se as pessoas compram ou não. Mas existe também, eu escuto muito falar, né, sobre esse tema, sobre uma pesquisa de mercado que é feita antes mesmo de criar já uma primeira versão, uma versão beta, enfim. Aí, o que será de fato esse MVP? Como se faz uma pesquisa dessa? Na prática. Porque não, você tem que pesquisar o mercado. Sempre escuto alguém falando isso num podcast e ninguém nunca me respondeu essa dúvida, né? Porque eu tô escutando e eu pergunto pra ele, mas como que faz isso? Aí ele não me responde, não sei por quê. Então agora eu vou aproveitar essa chance que eu tô com você aqui pra você poder responder pro pessoal e pra mim também. Tá. Como que se faz na prática uma pesquisa de mercado? Tá. Começar Antes de eu falar, a nossa audiência tá assistindo e vendo. Já pega uma caneta, vocês vão voltar um pouquinho, porque eu consegui achar a resposta para isso. Fantástico. E aí eu criei meio que um passo assim, lógico, meu, mas cada um pode fazer do que achar melhor. Vamos lá. A gente tem duas pesquisas que a gente pode fazer. A quantitativa e a qualitativa, beleza? Quantitativa, Google Forms. Vou fazer um formulário, certo? Então, eu vou dar exemplos para ficar claro, para começar dessa forma. Vou criar um serviço, um produto voltado para empresas. Eu quero vender para empresas, certo? Então, vou criar uma pesquisa quantitativa, certo? Então, vou criar um Forms, certo? Vou colocar as perguntas que eu quero de pesquisa de mercado, e aí vai de acordo com o serviço e o produto. Como que eu posso encontrar essas pessoas? Wendel, eu não tenho network, eu não tenho eventos, né? Como que eu posso fazer? Empresas, LinkedIn. Faz um cadastro no LinkedIn, começa a conectar com as pessoas lá dentro e fala assim, tô fazendo uma pesquisa, né? Para ajudar isso. Você vai me ajudar muito a criar esse produto, a esse serviço. Tô falando isso porque eu fiz isso. Entendi. E aí as pessoas respondem. Porque então você acha o perfil... Porque você pode pesquisar lá o cargo da pessoa, cargo da pessoa. Então você põe lá CEO, founder, que é o dono da empresa. Isso. E aí vai aparecer uma lista de um monte de gente lá. Você manda no direct dessa pessoa. Você manda no direct. Isso quantitativo, beleza? Então ela vai responder e tal.
Segunda coisa é comunidades. Você viu que tá muito alto grupos no WhatsApp, Telegram, Discord, Slack. Achar essas Facebook, achar essas comunidades e falar, galera, é o seguinte, eu tô fazendo uma pesquisa, quero criar um negócio, vocês podem me ajudar? Né? E lógico, uma das boas práticas é não fazer perguntas muito extensas. Essa é quantitativa. Qualitativa é você fazer reuniões bate-papo. Então, por exemplo, você vai agendar com ela, se for vender para empresas, vai chamar ela para fazer uma reunião online ou para tomar um café. E aí você vai perguntar, por quê? Só quantitativa, eu tenho estatísticas, né? E qualitativa, eu já sei já dores, medos, ansiedades, eu sei também um pouco mais algo personalizado que não o olho a olho, como que a pessoa reage, né? Tem um problema, né? Tô resolvendo uma dor. Pet shop. E a pessoa, nossa, é difícil achar. Então você já começa a ver, é difícil achar, entendeu? Então você já começa qualitativa e quantitativa. Esse é o primeiro passo. Legal. Segundo passo, você vai usar os meios digitais para ver se aquilo que você está criando tem demanda. Exemplos. Existe uma ferramenta que é gratuita que chama Google Trends. Certo. Tá? Google Trends, você coloca a palavra-chave e você vê durante 1 ano, 6 meses, 3 meses, a demanda que as pessoas estão tendo dessa palavra-chave. Então, por exemplo, pet shop. Eu coloco a pet shop, filtro lá pela ferramenta São José do Rio Preto ou estado. Opa, peraí, essa palavra-chave tem uma demanda boa. Então, você já consegue enxergar que há um volume legal de pessoas procurando isso. Outra ferramenta que chama Neipatel, né? Que você consegue colocar a palavra-chave e ver, né, se as pessoas têm essa demanda. E outra ferramenta é o Google Ads, né? Você cria uma conta lá no Google Ads, coloca a palavra-chave lá, tem uma opção lá que chama Criador de Palavras-Chave. Legal. E aí você coloca as palavras-chave e você vai ver o volume das pessoas que estão procurando por aquela palavra. Sensacional. De acordo com o seu serviço ou produto. Aí você vai ter uma noção do que as pessoas estão procurando no digital e o que as pessoas estão procurando nas pesquisas que você fez. Isso, normalmente, demora em torno de 1 mês, né? Dependendo. Vai de acordo com o que você quer de quantidade, né? E também de resposta. Por exemplo, para fazer meu negócio, eu conversei com muita gente. Que legal, cara. Muita gente. E aí... Sensacional. Vai chegar uma hora que as respostas vão assim, meio que bater, assim. Você fala, nossa... Elas vão te dar um dado que é mais concreto. Exato. Então, fazer uma pesquisa de mercado é isso. E outro ponto importante que eu não coloquei são associações. Associações e notícias que a gente tem na internet, enfim. Por exemplo, pequenas empresas, grandes negócios. Tem a revista deles, eles lançam uma pesquisa anual sobre o mercado de franquias. Já é um parâmetro. Ah, tá. Entendeu? Então, é uma série de coisas que você vai entendendo, né? E aí, você fala, legal, isso aqui agora eu tenho da onde eu sei que isso aqui já me dá confiança para eu criar um produto ou um serviço, sabe? Tem dados ali para... Porque isso é muito importante só para o pessoal entender, né? Isso é muito importante porque, às vezes, o momento que você vai levar o seu negócio para alguém ver, né? Ou talvez para atrair um sócio, quem sabe buscar um investidor. Tem vários momentos para fazer isso. Tem aquelas... Depois ele vai falar sobre isso também. Tem early stage, tem, né? Enfim, já é uma semente, tem isso, tem aquilo. E várias etapas aí, fase de aceleração, que uma startup tem para buscar investimento. E, às vezes, essa pessoa chega para buscar um investidor numa fase muito crua da ideia, não é? Exato. Sem muito teste, talvez com 0 faturamento, talvez com pouquíssimo faturamento. E é tudo no papel. E uma ideia só no papel é muito menos atraente do que uma ideia que já está rodando e veiculando por 1 ano, já tem faturamento, etc. Então, se o cara chega num momento muito cedo assim, só a ideia e a argumentação dele não vão ser suficientes sem dados para convencer alguém. Não é isso mesmo, exato. Porque assim, a gente tem essa ansiedade de, não, eu vou criar aqui um negócio, já vou atrás de investidor. Sendo que nem você falou, nem testou, nem viu os primeiros clientes. Porque assim, um negócio ele começa, a gente tem casos reais. Olha o filme, né? O Spotify. O filme a série, na verdade, na Netflix. Sim. Olha o quanto de
que eles passaram, né? Pivotaram, que a gente fala, o que é pivotar, né? Verificar que aquilo lá que não tá dando aderência, demanda, né? E voltar a estaca zero, ou retornar, né? Pivotar, retornar numa fase anterior e ver, não, será que esse é o público? Esse é a dor que eu tô resolvendo? O negócio, ele passa por N momentos, assim. Assim, eu comecei com a ideia com um marketplace de palestra para a universidade. E agora está se tornando um hub de educação. Entendi. Assim, olha o tanto que muda, entendeu? E muda depois que testa. Né? Depois que testa. Você vai pro campo e testa. E aí você vai mudando, né? Exato. Cara, que legal. Então aí ela vai passar por essas etapas aí uma pergunta importante também. Para essa pesquisa que é quantitativa, né? Uhum. A gente pega lá o Forms. Inclusive, para fazer o envio dessas mensagens, precisa do LinkedIn Premium? Aquele que... Não, você pode já fazer... cria uma conta, é gratuito, faz o teu perfil lá dentro. O perfil que seja atraente, profissional, tem uma foto profissional, Legal. Uma capa, né? E vai... Primeiro passo, né? Vou dar um playbook aqui, bem rapidinho. Primeiro passo, cria a conta, faz o teu perfil profissional, coloca as informações. Segundo passo, começa a conectar pessoas. E aí envia a solicitação, lá tem para você conectar. E normalmente eu uso um hackzinho assim, né? Por exemplo, Thiago, tudo bem? Estou solicitando grandes referências no empreendedorismo. Ou founders, abraço. Aí a pessoa aceita, né? E aí agradece sempre a pessoa, muito obrigado por aceitar. Então você vai conectando para aumentar a sua rede, né? Depois que aumenta, passa uma semana, alguma coisa, você manda. Thiago, ó, tô criando aqui um negócio, cara, para fundadores. Aí fala a proposta de valor, o que faz, né? Cara, eu acho que seria sensacional. Você vai contribuir muito para esse produto, esse serviço de inovação. Legal. Não vai durar nem 2 minutos. Cara, envia. É isso. Aí depois a gente chama assim, aí mais outra semana, faz o follow-up, que a gente fala, né? Vê se ele respondeu. Ah, não tive tempo. Cara, você pode ajudar e tal, né? E aí, beleza. E aí, que tipo de pergunta você coloca, né? Para o pessoal já saber, nossa, essa dica foi fundamental. Mas às vezes a pessoa, cara, o que eu ponho nessa pergunta, né? Que informações são relevantes, que dados serão relevantes para ele poder tomar decisões, para mostrar para alguém depois para onde é que ele está caminhando. E até mesmo para não ser algo chato ou invasivo para essa pessoa que vai responder. O que você... Assim, lógico, vai depender de cada negócio, cada situação, mas tem algumas palavras, né, que eu comecei a ver que faz sentido e as pessoas meio que respondem. Por exemplo, a gente foi criar a imersão de vendas da Talkstars, certo? Gestores de vendas e para empreendedores. Eu sabia que meu perfil era empreendedor, mas eu não sabia de qual que empresa que era, o tamanho de empresa, né? Idade. Então, o que eu fiz? A primeira coisa é cargo, né? Se você não tiver, mas você colocar cargo no sentido de senioridade, né? Iniciante, sênior, né? Segmento, né? Se for empresa, né? Se é indústria, se é tecnologia, enfim. Depois quais os seus desafios, entendeu? Quais seus maiores desafios em vendas? Entendeu? Então, essa palavra desafios, né? Não usar problemas, usar desafios. Legal. Quais seus desafios para, né? Quais são os seus maiores desafios? Entendeu? E aí aponta para o tema central, para aquilo que eu quero solucionar de problema. Exato, exato. Por exemplo, um formulário que a gente fez que foi bem interessante. A pessoa teve desafio, né? Aí a gente colocou assim, né? No caso, eu coloquei assim. O quanto essa dor, esse desafio, é uma prioridade para você? Alta, baixa que legal. ou média? Aí você consegue entender. É média? Então, não é uma dor que talvez eu... Não vai ter uma velocidade de compra, né? Exato. Se é alta, né? E você pode perceber que são perguntas fechadas ou perguntas abertas. Entendeu? Então, esses tipos de pergunta... você vai adquirir uma resposta legal. Usa bastante isso para quem trabalha com Discover, com o UX, né? Hoje os profissionais de UX usam esse termo, a gente chama de Discover, né? Mas para os empreendedores é bem simples fazer isso, sabe? Então, algumas dessas palavras, quais são os seus desafios, prioridade que você tem. Hoje, como que você resolve isso? Quais os canais? Porque, assim, tem um digital, mas a pessoa pode resolver com um curso, pode resolver, né, com um podcast, né? Então, a gente consegue também colocar como que você resolve isso hoje, né? Então, essas perguntas
você consegue ter dados e informações muito relevantes. Cara, é fantástico. Isso é ouro. Isso é ouro, gente. Se você não anotou, você tá vacilando, né? Tem que saber fazer isso. Porque começar um negócio no escuro faz com que a maioria das pessoas, no momento que elas querem empreender, faz com que a maioria das pessoas venda ou tente vender algo que ela acha que é bom. Né? Então, eu gosto de tal coisa, ou então eu gosto de vender tal produto, eu gosto de fabricar tal produto. Às vezes, na área da alimentação, a pessoa gosta de comer uma determinada comida e por isso ela acha que todo mundo vai gostar, então ela põe para vender, porque ela gosta muito e se sente que é boa fazendo. Mas será que o mercado quer isso? Né? Ou então, vou dar um treinamento de desenvolvimento pessoal de um determinado tema que ninguém quer saber daquilo agora. Então, é muito importante conhecer o mercado e saber a necessidade que as pessoas têm para você criar uma oferta que não se distancie do seu propósito, que Exato. é fundamental, porém que também atenda a demanda do mercado para que você possa monetizar, porque o objetivo de uma empresa é ter lucro. Caso contrário, você tem que abrir uma ONG, né? Exato. Nem ONG hoje. Nem ONG. Nem ONG. Boa, então você tem que fazer ações beneficentes aí que não vão gerar lucratividade, mas a empresa tem que ter lucro. E só mais um ponto, Thiago, para complementar, e ver também os concorrentes, as empresas que já fazem isso. Eu tava ouvindo anteontem, eu achei sensacional, né? O Edson ele tem uma venture capital que chama Astela, né? Uma venture capital que eles investem em startups, né? E ele falou assim, cara, você tem que conhecer o teu concorrente, sabe? Você tem que conhecer o teu mercado. Na verdade, ele usou o termo assim. Hoje, não existe... É muito difícil alguém que vai criar algo do zero, novo, disruptivo. É muito difícil. Hoje, normalmente, a gente olha para o mercado e vê, cara, aquele cara tá fazendo um trabalho legal, aquele lá tá fazendo. Aí você começa a olhar, mas aquilo lá que eles fazem não é legal. Então, é uma coisa que eu posso fazer, aquilo que os concorrentes não fazem tão bem, né? E criar um serviço, criar um negócio, olhar também olhar pesquisas que tem na internet, avaliações do Google. Legal. Reclame aqui. Uau. O que as pessoas estão reclamando daquela empresa? Nossa, é extraordinária essa dica, cara. Entendeu? Preciosíssima. Entendeu? Então, entender os concorrentes e também, né, essa parte de atendimento também é importante. Pro pessoal de restaurante, veio um insight aqui, né? Dentro disso que o Wendel falou. O pessoal às vezes tem um restaurante, tem um comércio na área de alimentação. Eu me lembro muito disso porque eu tive uma hamburgueria, né? Várias dessas coisas que você tá falando agora teria sido importante pra mim saber naquela época, né? Sim. E ter fracassado num negócio me fez em busca de muito mais conhecimento para suceder bem em outros depois. Então, iFood, por exemplo. Quem tá posicionado no iFood? A pessoa acabou de abrir, sei lá, um restaurante japonês. Isso que ele falou, dá pra você ir no iFood e ver os comentários das pessoas no restaurante. O que o pessoal tá reclamando? O que eles estão elogiando, né? Exato. Porque isso é dados, né? Pra parametrizar decisões. Então você já tem, nossa, na parte de alimentação, o cara não tá fazendo um hambúrguer, a carne não tá ao ponto, né? Então aqui meu diferencial, você já consegue um diferencial. O diferencial vai ser carnes ao ponto. Pronto. E aí o pessoal vê que os dados e a pesquisa de mercado e entender as informações que o seu público quer transmitir, mas muitas vezes nem sabe como, é fundamental para qualquer tipo de negócio, não apenas para um negócio startup. Exato, exato, então, com certeza. O comércio de alimentação tá, né, uma loja lá, uma hamburgueria, um restaurante de marmitex, tá muito distante de ser uma empresa de tecnologia, como é o caso do Wendel, que tem a Talkstars hoje, que é uma plataforma que linka mentores e alunos e tal, proporciona treinamentos, tá? A nível Brasil, pode ter alunos em qualquer lugar do mundo. É diferente de um restaurante de marmitex. Porém, a gente percebe que os dados são importantes para ambos negócios. Com certeza. Hoje falam que os dados são a principal moeda, né? O principal valor, dinheiro que a gente tem hoje é dados. Por isso que veio a LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados. Porque hoje, com dados, a gente consegue fazer muita coisa, sabe? Consegue identificar qual que é o nosso público, quem está vindo no nosso restaurante, quem está consumindo mais, né? Para assim sempre vender mais, né? E deixar uma experiência muito boa. Legal, show de bola. Beleza, aí a pessoa foi lá, fez essa pesquisa e aí ela tem lá já agora uma direção, fez esse MVP, teve lá uma quantidade de X de vendas
e ela tá agora se preparando para botar esse negócio realmente para funcionar e crescer esse negócio. O que ela tem que fazer? E aí você pode talvez referenciar como foi com você, né? Você passou por essas etapas todas aí, né? Sim, o primeiro passo é entender se realmente faz sentido eu escalar ou não. Como que eu percebo isso, né? Na verdade, é um conceito que a gente chama sucesso do cliente, tá? Vou dar um exemplo. Netflix. Netflix é um plano de assinatura, recorrência, né? Todos os meses. Tem um termo que a gente usa, né, para negócio, que a gente fala assim: a pessoa está usando primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí ela deu o famoso cancelamento, né? A gente chama no meio de startup de churn. A pessoa deu um churn, deu um cancelamento. E aí você vai pegar os dados e vai ver, nossa, a maioria faz uma média e fala, nossa, a maioria cancela no quarto mês. Isso não é legal, né? E aí vem alguns dados, né, que a gente fala, né? Qual que é um número importante, que a gente chama de LTV, Lifetime Value. Ou seja, o tempo que o seu cliente fica na sua plataforma, fica na sua comunidade. Se caso serviços que vendem algo não recorrente, Airbnb, né? Se ele retorna para comprar de novo, se ele compra só uma vez e vai embora. Isso é um parâmetro que realmente você está no momento certo de investir no seu negócio e escalar. Porque, por exemplo, vamos supor que o Thiago está vendendo curso, certo? Você está vendendo curso. Aí você vendeu o curso, aí você vendeu um curso lá sobre prosperidade. As pessoas foram lá, compraram. Legal. Só que acontece, você não tem nenhum outro serviço ou nenhum outro produto. Então você não sabe se as pessoas têm essa recorrência, se elas estão retornando, se elas não estão gostando. Mas se você tiver um outro curso e as pessoas, essa mesma pessoa que comprou o primeiro, comprou o segundo, opa, peraí, tem algo diferente aí, né? Que eu posso investir, entendeu? Então, algo de recorrência, ou restaurante, se a pessoa está voltando, quer dizer que ela está gostando. E aí você consegue identificar que realmente, não, agora é o momento de eu escalar, é o momento de eu contratar, entendeu? Então, isso é um parâmetro que a gente tem. Legal. Como que o empreendedor, como que o empresário, no caso o startupeiro aí, como que ele sabe se o lifetime value que ele tem da base de clientes dele é um bom lifetime value? Qual que é o parâmetro de identificação disso para ele? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma agência de marketing digital, que é a Tex Digital. Nós produzimos branding digital para empresas e pessoas. Fazemos funis de vendas também. Legal. Instagram, Facebook, TikTok, Google, né, LinkedIn, enfim. Beleza. Aí eu tenho lá o modelo de recorrência. A pessoa vai lá, paga um valor inicial ali de estruturação para desenvolver a imagem dela, a gente faz fotografia, faz o design, coloca os sites da pessoa no ar, e aí depois a gente ativa a produção de conteúdo, estratégia e tudo mais, e vai dando manutenção nisso ao longo do tempo e ativa as campanhas patrocinadas para esse cara crescer o negócio dele através do mundo digital. Beleza. Como que eu sei que um cliente permanecer na minha base X período é bom ou ruim? Aí a gente vai para um outro número, né? Um outro estatística que a gente chama aqui o número de negócio, que é o CAC, que é o custo, né, de aquisição por cliente. O custo de aquisição de cliente sempre vai estar ligado ao LTV. Então, por exemplo, vamos supor que você está com a agência e aí você conseguiu adquirir um novo cliente, certo? E aí como é que eu faço o custo de aquisição por cliente? É tudo que você teve de custo para adquirir aquele cliente. Ou seja, anúncios no Google Ads, anúncios no Facebook Ads, vendedor, ferramentas, por exemplo, CRM. Você vai colocar isso, você vai somar tudo. Você vai somar tudo, né? Você somou, deu um valor. E aí, você vai dar, por exemplo, uns 10 mil reais, 5 mil reais. E aí, o teu valor do teu contrato é em torno de 2 mil reais. Certo? Vamos colocar um exemplo mais concreto, né? Você, para adquirir um cliente, 10 mil reais a agência teve, certo? Só que o meu valor de contrato é 2 mil reais. Você concorda que se ele chegar no primeiro mês, né, ele vai, né, 2 mil reais, no segundo mês, no terceiro mês, ele cancela. No terceiro mês. Você concorda que essa conta não fechou? Você teve prejuízo? A conta não fechou. Exato. Então, isso é o parâmetro que você tem, né, quando o teu LTV
né? LTV sobre CAC que a gente fala, né? LTV sobre CAC. Isso. LTV sobre CAC que tá assim, saudável, né? A sua base de clientes, entendeu? Então você vai fazer todo o cálculo, né? E vai fazer a média. Paralelamente, o cálculo de ROI, né? Exato. Retorno sobre investimento. Exato. Investi lá 10 mil reais e a minha venda proporcionou só um faturamento de 4 mil. Então, eu tô perdendo 6 a cada vez que eu vendo, né? Isso. Pra trabalhar. Para negócios que têm recorrência, são mais fáceis, né? Agora, negócios, dá para fazer em qualquer negócio, tá? Desde um pet shop, uma marmitaria, Legal. Dá para fazer. Lógico que vai depender muito do modelo de negócio, né? Recompra, né? Tem negócios que é de recompra, né? E-commerce. E-commerce é recompra, né? Então, você vai identificar o teu LTV, de quanto em quanto tempo a pessoa volta a comprar na sua loja. De 6 meses, de 3 meses, né? Legal. Então, a gente vai tendo um parâmetro sobre isso. Tem como calcular o LTV para recorrência, para marketplace, para serviços tradicionais, até para vendas de imobiliária. Dá para fazer. É mais difícil, mas dá para fazer. Entendeu? Interessante isso daí que às vezes a pessoa não... Vamos falar de infoproduto, né? Rapidamente aqui, só pegando um gancho. Às vezes a pessoa comprou lá o último método PPS que eu lancei aí do meu branding pessoal para ensinar as pessoas a prosperarem nas 4 áreas. Um treinamento meu foi uma imersão. Por R$97 foi o preço mais barato que eu coloquei na minha vida para fazer um teste de demanda. Aí, vamos supor que eu gastei lá R$1.000 e vendi R$400. A pessoa que está começando no infoproduto ou está testando uma oferta com pouco recurso no tráfego. Tudo bem, teve lá uma perda de R$600 nesse investimento. Mas aí futuramente, pode ser que daquela quantidade de clientes ali, aqueles 4 clientes ali, pode ser que um deles ali na frente, mesmo eu fazendo mais 2 ou 3 campanhas, compre uma mentoria lá de R$5.000. Talvez os outros nunca mais voltaram, mas um que deu mais certo, pagou a conta por todos. Exato. Como que no dia a dia se considera esse tipo de cálculo também no mundo das startups? É porque você vai fazer a média dos clientes, né? Então, por exemplo, se você vai pegar 10 clientes, você vai fazer a média. E aí, se você vê que às vezes um só que tá voltando, mas se você fazer um cálculo na média, aí você vai perceber, nossa, o meu negócio não tá muito sustentável, sabe? Genial. Meu LTV precisa melhorar. Por isso que hoje em dia tem uma profissão um conceito, né, que tá muito em alta, assim, que é o sucesso do cliente. Por quê? Você vai criar um negócio, você cria um negócio, começa a gerar receita. Como que tá a tua base de cliente? Como que tá a retenção desses clientes? Tá legal? Tá saudável? O pessoal tá gostando da experiência? Por exemplo, Starbucks. Legal. Né? Starbucks, o que ele preza? A experiência, né? De quanto em quanto tempo o pessoal volta lá? Né? Tá voltando a cada 2 meses, 3 meses. Não, ou uma vez só por ano. Então, e vai de acordo também de cada negócio. Então, se eu colocar uma métrica o meu LT vai de acordo com cada negócio. Para eu identificar que o meu negócio é saudável, minha principal métrica é se as pessoas estão retornando a cada 6 meses no meu estabelecimento. Então, você coloca a métrica. Ah, legal. Entendeu? Então... beleza. Então, eu faço o cálculo baseado nisso. Eu lembro que do Airbnb, por exemplo, o do Netflix era questão do cancelamento da assinatura. Do Airbnb era em questão de quanto e quanto tempo as pessoas estavam fazendo reserva para viagem. E aí, um LTV saudável para eles era de 2 anos. Se em 2 anos a pessoa reservasse novamente Reservar-se através da 2 plataforma. Exato, para eles. Então, vai depender muito do teu negócio, a métrica que você quer, entendeu? Mas essa questão de eu criar um negócio, entender como que eu adquiro o cliente e como eu retenho, isso para o empreendedor já é importante. Porque a gente pensa só em adquirir e esquece da base nossa, né? De clientes. E às vezes o próprio cliente indica o outro cliente. Pode crer. Entendeu? Total. Atendendo bem, né? Você reduz ali o teu custo por aquisição porque você tem modelo de indicação acontecendo agora, depois das primeiras vendas que custaram mais. Exato. Genial. Isso é para qualquer negócio. Cara, uma sumidade aqui de conhecimento, né? Falando de startup, de investimento, de empreendedorismo. Tô aprendendo muito, né? Diversas das perguntas que eu fiz aqui eram dúvidas minhas mesmo, para eu poder potencializar o meu crescimento, o crescimento da Tex, meu crescimento pessoal também nos treinamentos. Eu tenho certeza que está sendo muito proveitoso e produtivo para quem está ouvindo ou assistindo o podcast.
Infelizmente, a gente não tem tanto tempo igual eu gostaria. A gente podia ficar aqui por horas e horas aqui nessa mentoria aqui exclusiva que eu tô recebendo do Wendel e todo mundo tá recebendo aí que tá acompanhando pelas redes também. Pra gente poder partir pro final aí, nós estamos nos últimos minutos aí do nosso programa. Queria que você falasse aí da Talkstars, Boa. brevemente, da solução Boa. da Talkstars, como que as pessoas podem acessar a Talkstars e qual que é o momento dela também, para as Boa. pessoas poderem se aproximar de você e, né, Legal. crescer junto com você. É legal. A Talkstars é uma empresa de educação, né? Que nós aceleramos empresários, líderes por meio de programas de mentorias online, imersões presenciais e agora comunidade, né? Nós temos 2 pilares, né, na Talkstars: negócios e tecnologia, né? Assuntos que nós resolvemos: negócios, vendas, growth, customer success, né, que é o sucesso do cliente, e também liderança. Pilar de tecnologia: programação, né, UX design e gestão de produto. Então, se você for entrar lá na Talkstars, você vai ver essas categorias lá dentro. E aí você pode... como que funciona, né? O serviço de mentorias. Você entra www.talkstars, né? S no final, né? Não Talkstar, talkstars.com.br. E aí tem os nossos serviços. Como que funciona? Temos mentores de todo o Brasil na plataforma, né? Então tem mentores da Microsoft, do PicPay, temos mentores do iFood, né? O que são esses mentores? São profissionais de mercado. Então temos, normalmente são ou C-level, né? Ou empresários, CEOs, legal, hein? né? Então a gente conseguimos pegar essa camada para cima. Então eles vão ter o perfil na plataforma, o usuário, a hora que ele entra, ele vai ver qual o tema de mentoria que ele resolve, a bio, LinkedIn, vídeo, e lá dentro da plataforma você consegue já comprar a mentoria online. Depois que você compra, aí uma pessoa do time vai fazer o onboard, né? Ou seja, o que é o onboard? Vai verificar a disponibilidade dos mentores, vai enviar o link da mentoria, né? Legal. Então, a gente, no serviço de mentoria, nós temos mentorias, são mentorias individuais, tá? Temos pacotes e apenas uma mentoria. Normalmente são 1 hora de mentoria. Legal. A pessoa traz o desafio dela, né? Contextualiza. E o mentor dá o conselho, orienta e cria um plano de ação no final. Genial. Tá? Aí agora nós temos a imersão, né? Presencial de vendas, que a segunda edição vai ser aqui em São José do Rio Preto, que chama Talk Sales, dia 20 e 21 de maio. 2 dias imersos com os mentores, né? Os principais mentores dessas Big Techs, né? Para você gerar receita, diminuir CAC, aumentar LTV, enfim, né? 2 dias, né, imersos. E agora, lógico, tem todos um bônus, né? E agora a gente lançou o nosso outro serviço que chama Talkstars Pass, que é a nossa comunidade para empresários e líderes por um preço de pizza, que é R$ 49,00 por mês. Sensacional. Ou por ano. Então, são esses 3 serviços que nós temos. E nós temos um outro também que a gente está validando, né? Que são imersões para fora do país. Uau, que da hora, para Vale do Silício, China, Israel, né? Então, a gente também está com esses 4 serviços, né? E a gente atende empresas também. Então, basicamente, é um modelo de educação que a gente tem a receita ou por taxa, né? Por comissão ou por assinatura. E os nossos mentores não são contratados, são aquele modelo do iFood, do Uber. Eles se cadastram, passa por uma avaliação, tem uma entrevista, enfim. Não é qualquer um que entra. A gente foi aprendendo com isso, né? E normalmente são CEOs ou líderes do mercado, né? Então vocês podem fazer tudo de forma online, encontrar nós nas redes sociais também, talkstars.oficial no Instagram e no Facebook também, Talkstars. No LinkedIn também, nós somos bem fortes assim, e também no nosso site www.talkstars.com.br. E esse é a Talkstars. Hoje nós somos em 4 talkers, que a gente fala, legal. né? Hoje nós somos em 4. E também qual o momento que nós estamos, né? Nós estamos no MVP, criando vários, validando. A gente conseguiu achar um modelo interessante. E agora a gente está naquele momento, a gente encontrou o Product Market Fit, só que agora a gente está no momento de escalar,
Ou seja, como que outras pessoas possam conhecer a Talkstars. Porque, que nem você falou, né? Só para você entender como que são as coisas. Talkstars é daqui de Rio Preto. Só que a maioria daqui de Rio Preto não conhece nós. Olha só. Porque a gente atende mais o pessoal de Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte, o Sul também, né? Sim. Então, aqui a gente não é forte. Então, a ideia é que a gente possa escalar isso para que possa ficar forte em todas as regiões, né? Mas hoje, né, a gente está nesse momento. Por enquanto, a gente não está buscando investimento ainda, né? A gente está crescendo tudo com o nosso caixa, fluxo de caixa, a gente está reinvestindo, né? Mas em breve, quem sabe a gente passa por uma rodada de investimento, né? Enfim. Show de bola, que legal. É isso aí, galera. Vários insights. O aprendizado aqui foi tremendo com o Wendel. E eu estou muito feliz. Mais uma vez, Wendel, eu quero agradecer pela sua participação, por ter aceitado meu convite. Boa. Foi muito importante para mim que eu aprendi com você hoje. Eu tenho certeza que para quem está assistindo ou ouvindo o podcast pelo Spotify, também está sendo assim de extrema valia. Não tem como explicar, né? Quem quer empreender, quem quer crescer no empreendedorismo digital, quem tem vontade de trilhar esse mundo da startup. A gente falou aqui sobre momentos que eventualmente as pessoas buscam pelo investimento. Ele deixou aqui um insightzinho aqui no final. Talvez você não tenha pego isso, mas eu vou reforçar. Ele ainda não está buscando por investimento, mesmo vivendo toda essa jornada, mesmo já tendo uma plataforma funcionando, com diversos mentores espalhados pelo Brasil, já tem faturamento, já tem resultado, tem diversos eventos, tem várias coisas rolando, ele ainda não está buscando por investimento. Por quê? Quanto mais robusto for isso na hora que ele for mostrar para alguém que realmente tem grana para aportar, exato, que for mostrar assim, de diversos testes, só aquela curva de exponencialidade, tipo assim, ó, se entrar com grana aqui agora, vai acontecer. Quando exato, chegar nesse momento, aí vem uma grana muito mais pesada, ele consegue vender a empresa por um preço muito melhor. Né? Aí tem questão de valuation. Enfim, valuation, exatamente. Coisa. Enfim, mas assim, ó, gratidão imensa, Deus te abençoe, muito obrigado por estar aqui. E aí, pra gente finalizar, olha pra essa câmera aí, manda um recado aí, o supra-sumo aí pro pessoal que acompanhou. Boa. E vamos aproveitar uma oportunidade próxima aí que com certeza vai haver também. Boa. Thiago, quero te agradecer, cara, pela disponibilidade, pelo tempo, por essa oportunidade, né, da gente bater esse papo. Acho que isso eu aprendo, você aprende, todos nós aprendemos, né? Hoje eu aprendi muita coisa já, né? Vou até escrever aqui, enfim, quero te agradecer, cara, que você possa ter sucesso na tua carreira, nesse podcast. Eu tenho certeza que isso vai impactar e ajudar muitas pessoas. E aí, só um recado bem rápido, assim, sabe? Pro pessoal que tá ouvindo, escutando também, ouvindo, assistindo a nós, né? Que faz parte a gente errar. Faz parte. Fantástico. Mas que a gente aprenda com os erros e execute isso, né? Faz parte do processo de aprendizado do ser humano, errar. Mas a gente executa, erra, aprende e executa de novo. É um ciclo. E a gente só sai da cadeira se a gente executar. Não ter medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão comentar, porque faz parte. Se a gente não dá o primeiro passo, ninguém dá por nós. Então esse é o recado que eu quero dar pro pessoal. Sensacional, gratidão imensa. Obrigado por você que está assistindo também, está ouvindo o podcast. Obrigado ainda mais uma vez. E quem está acompanhando pode perceber que todas as pessoas que tiveram bons resultados, que no caso das pessoas que eu trago aqui têm bons resultados, cada um na sua área, todos eles falam essa mesma coisa que você falou no final. Né? Cada um no seu momento, cada um num determinado momento do podcast, mas não vi até agora passar alguém e falar assim, cara, errar faz parte do processo. Né? Todo mundo mostra isso e vive isso. E isso é um princípio de mentalidade bilionária, né? Até recomendo um livro do Ricardo Jeromel, Bilionários. Tem um capítulo que ele fala só sobre isso, sobre fracassar. Todos os grandes bilionários, né, tiveram grandes resultados depois de um grande fracasso, a maioria deles. E o Wendel até falou, ó, passei uma vez lá para apresentar uma startup e foi um fracasso. Mas na próxima a gente ganhou a competição, né? Então, exato, um sucesso depois de um fracasso, porque a gente aprende, aprimora e traz resultado. Então, gratidão imensa, brigadão, obrigado a todos vocês que assistiram e até o próximo episódio. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu.